esta breve voltando ao tópico principal em relação ao que se afirmou como alguns ensinos heréticos do Adventismo, a partir dos quais foi feita a acusação de se considerar a Igreja Adventista seita. Então, eu gostaria de apresentar aqui para vocês alguns elementos muito importantes que servem de recomendação para que evitemos, quando se for fazer algum tipo de acusação dessa natureza. Então, a primeira dela, baseando-se no livro Grande Conflito, páginas 420 e 421, foi feita a primeira afirmação. Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1840. Veja, em 1890, ela foi clara em afirmar que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz era de suficiente valor para salvar o mundo inteiro, mas que apenas uns poucos se beneficiariam da salvação a eles levada por um tão maravilhoso sacrifício. Está no livro Patriarcas e Profetas, edição de 2008, página 65. Então, para compreender a teologia adventista sobre a expiação, seria interessante saber que existe diferença entre a expiação sacrificial proporcionada, oferecida, e a expiação sacrificial aplicada. E se for considerar a linha de pensamento apresentada aí que somente no ano de 1844 a obra redentora de Cristo teria sido completa, supostamente, segundo o ensinamento adventista, então, na realidade, até hoje não foi completada porque em 1844, segundo o ensinamento adventista, deu-se início a mais uma das fases do ministério sumo sacerdotal de Cristo. E, em realidade, a crença adventista é de que a cruz ela foi suficiente e, ao mesmo tempo, é o ponto de partida. Porque a partir da cruz, a partir do que Jesus realiza, ele consegue dar continuidade ao que ele realiza posteriormente à cruz, ou seja, a intercessão. Então, na cruz, a salvação é total, é abrangente. E aquilo que foi realizado na cruz, ou seja, o oferecimento da salvação, proporciona também a intercessão. Então, isso é basicamente, nós não temos tempo necessário aqui nesse vídeo para apresentar aqui todas as diferenças aí, os tipos da expiação sacrificial proporcionada e a expiação sacrificial aplicada. Você pode consultar o livro Questões sobre Doutrina, que está disponível aí desde 1957 e que, inclusive, as pessoas que têm feito acusação de seita contra o Adventismo poderiam consultar também antes de apresentarem aí os seus argumentos. O livro Questões sobre Doutrina, nas páginas 343 a 354, apresenta um conteúdo muito importante e eu gostaria de destacar o seguinte. Achamos ser de suma importância que os cristãos percebam a diferença entre o ato expiatório de Cristo na cruz, como sacrifício que foi completado para sempre, e a sua obra no santuário como sumo sacerdote oficiante, ministrando os benefícios deste sacrifício. O que ele fez na cruz foi feito em favor de todos os homens. E aí tem a referência de 1 João 2, verso 2. O que ele faz no santuário só é realizado em favor dos que aceitam sua grandiosa salvação. Ou seja, a intercessão ela é realizada em prol da pessoa que aceita a salvação de Cristo na cruz. Ambos os aspectos são partes integrantes e inseparáveis da infinita obra
divina de redenção. Um deles provê a oferta sacrificial, o outro provê a aplicação do sacrifício. A pessoa arrependida. O primeiro foi efetuado por Cristo como vítima, o segundo por Cristo como sacerdote. Então, onde tem heresia nisso? Né? Por mais que você não concorde com essas afirmações, não há como afirmar que há heresia nisso. Afinal de contas, é um claro ensinamento bíblico. Uma segunda argumentação que foi apresentada. Ellen White afirma que Jesus Cristo não fez a expiação na cruz pelos nossos pecados. E aí é apresentado um título de um livro em definição da doutrina, página 12. Eu basicamente desconheço esta obra como sendo uma obra publicada por adventistas do sétimo dia ou principalmente pela organização. Então seria interessante conferir a existência dessa fonte aí antes de publicar esse tipo de afirmação. Afinal de contas, pode ser uma obra adventista, mas não da organização adventista do sétimo dia. Então seria interessante conferir a fonte, né, antes de apresentar supostas informações dos adventistas do sétimo dia. Outra argumentação que Ellen White afirma que Jesus, após sua ressurreição, estava inseguro, pois ele não tinha certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. E aí cita-se o livro Vida de Jesus, título de Ellen White mesmo, página 204. Então seria interessante a leitura da página desse livro, né? Pois talvez Ellen White não esteja afirmando necessariamente isso. Ellen White tinha a preocupação de demonstrar em seus escritos que o Verbo divino foi tão humano, de acordo com Hebreus 4, versos 14 a 16, que experimentou o que chamamos de debilidades inocentes. Então, cansaço, incertezas, fome, sede, etc., fazia parte da natureza de Cristo. Então, ele foi afetado, mas jamais infectado por ele. E, nesse sentido, são muito conhecidos entre nós os textos de João 8,46, é como um exemplo disso, assim como Hebreus capítulo 7, versos 20 e 27. Então, seria interessante que todos consultassem esses textos aí, assim como o texto de Mateus 27, verso 46, por exemplo, quando Jesus afirma, antes de sua morte, clamando: meu Deus, por que me abandonaste ou me desamparaste? Que é uma citação aí de Salmo capítulo 22. Nesse sentido, esse clamor de Cristo representa a sua experiência. Né? As aparências ali indicavam, né, por ele ser humano também, que Deus o havia abandonado. Uma clara referência ao fato de que o pecado estava separando. E isso em nada, de forma alguma, diminui a divindade de Cristo. Então demonstra que a sua natureza divina humana sofreu as consequências de nossos pecados, de acordo com Isaías 53, versos 13 a 7. Ellen White procura ir por essa linha. Então, existem textos dela que enfatizam a divindade, existem textos que enfatizam a humanidade. Então, seria interessante, com relação aí ao texto do livro Vida de Jesus, página 204, ver em que sentido Ellen White afirma esta insegurança de Jesus, né? Então, não tomar a afirmação de Ellen White, veja só, ela afirma que Jesus estava inseguro, então quer dizer que se ele não tinha certeza, então quer dizer que os adventistas afirmam que o sacrifício de Cristo na cruz foi incompleto, foi imperfeito. Então é necessário tomarmos esse cuidado. Outras afirmações. Ellen White afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. E aí se cita aí Primeiros Escritos, páginas 14 e 15. Veja, Ellen White ela teve a visão do caminho estreito quando ela havia a jornada do povo do Advento até a Cidade Santa, mas ela nunca atribuiu para si o conhecimento quanto à data da volta do Salvador. Apenas nos informou que na hora da angústia e da tribulação foi feito o anúncio do dia e da hora da volta de Cristo para animar os que estavam cansados no tempo do fim.
Assim como também no livro Grande Conflito, em seu penúltimo capítulo, ou antepenúltimo, se não me engano, também é feita uma afirmação nesse sentido. Mas apesar de ser feita essa afirmação, não é apresentado qual foi o dia e a hora. Afinal de contas, esse anúncio não era para apresentar a data, mas para animar aqueles que estão cansados. E no contexto do grande conflito, o contexto é de que aqueles que ressuscitam por ocasião ali de uma ressurreição especial que acontece pouco antes da volta de Cristo, né? Essa ressurreição especial também é a primeira ressurreição dos justos, faz parte do mesmo contexto. Essa apresentação do dia e da hora, ela também é apresentada para confirmar ali que realmente eles creram da forma correta, para confirmar a fé, para animar mais uma vez aqueles que vieram da perseguição final. Então, nesse sentido, ela ouviu o momento da volta de Jesus, porque Deus acalmava os cristãos do tempo do fim, mas não foi dada a ela a capacidade de guardar uma informação que não é relevante para nós hoje, mas sim para as pessoas que estiverem vivas durante aquele período. Qual período? A perseguição final contra os justos e a segunda vinda de Cristo. Então, o destaque do contexto não é a data. Inclusive, após o desapontamento de 1844, inclusive muitos acusadores, infelizmente, demonstram que não leem de fato os seus escritos, porque se leem, se eles se aprofundassem, perceberiam que Ellen White era contra a marcação de datas para a volta de Cristo. Você pode ler no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188, tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Você conhecia esse texto? Então, se você não conhecia, agora você está conhecendo. Muitas pessoas afirmam que leram as obras de Ellen White, conhecem, mas não se aprofundam o suficiente a ponto de fato, conhecer afirmações dela como esta. E ao mesmo tempo acusam que os adventistas marcaram datas, que Ellen White afirma categoricamente que Deus disse o dia e a volta e que ela afirmou isso. Então seria interessante conhecer o contexto dessa citação e que, no caso, a citação de Primeiros Escritos, páginas 14 e 15, se você for ler realmente e se atentar ao contexto, isso não contradiz Mateus 24:36, que afirma que o dia e a hora ninguém sabe. Então seria interessante se aprofundar de verdade nos escritos de Ellen White e tomar cuidado antes de apresentar certas interpretações em relação aos escritos. E por último, a acusação número 5. Ellen White afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja verdadeira neste mundo, que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus. Em referência ao grande conflito, páginas 99 a 100. Veja, principalmente em relação a essa acusação, existiriam muitas fontes de Ellen White que poderiam ser apresentadas para afirmar o contrário, e que inclusive poderia ser um interessante tema para um próximo vídeo aqui nesse canal. Mas, na verdade, Ellen White, em 1889, foi realista em reconhecer que entre os demais protestantes, inclusive católicos, há pessoas mais dispostas em fazer a vontade de Deus do que no meio adventista do sétimo dia. Isso pode parecer estranho vindo de uma pessoa como eu que é membro desta igreja. Mas esta é a verdade. O fato de Ellen White ter feito afirmações sobre outras igrejas, em momento algum a inibiu de fazer afirmações sobre o seu próprio povo.
Se você realmente se aprofundar mesmo nos escritos de Ellen White, e principalmente quem fez os comentários aí nas redes sociais, dizendo que conhece as obras e tudo mais, você deveria conhecer a respeito disso. Deveria que, em obras como Testemunhos para a Igreja, que é uma série de 9 livros ao todo, Ellen White faz importantes recomendações e repreensões para os adventistas do sétimo dia. Então perceba que ela não foi dúbia nem parcial em afirmar que somente a igreja adventista é verdadeira, somente os adventistas serão salvos. Esta afirmação não é de Ellen White, não é da igreja adventista do sétimo dia, mas costumeiramente tem sido feita por pessoas que buscam acusar com o sentido de depreciar ou lançar a igreja adventista do sétimo dia ao descrédito. Mas veja o que ela escreveu no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, edição de 2012, página 386. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com o seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. Então veja, ao mesmo tempo que ela está apresentando que Deus tem seus filhos nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas que são mais fiéis, ela também está apresentando uma realidade e que também existe um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. Um grande número não significa alguns, não significam todos, mas significa um grande número. Então veja que Ellen White apresenta importantes recomendações e repreensões, principalmente para o seu próprio povo. Então ela não veio para acusar outras denominações religiosas, para dizer que somente os adventistas serão salvos, muito pelo contrário. A partir do momento que entre esses observadores do sábado que não andam na luz, eles persistirem, né, nas trevas a tal ponto que venham a rejeitar a Jesus Cristo, eles podem se perder. Essa é uma importante conclusão que nós podemos ter a partir desse texto aqui. Então ela foi realista em reconhecer isso. Então, de forma alguma, ela afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja verdadeira. Muito pelo contrário. Em relação a isso, como eu já disse anteriormente, não será possível apresentar outros textos ou outras fontes primárias que demonstram o quanto os críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia precisam se familiarizar melhor com as nossas doutrinas, com os nossos materiais antes de comentar a respeito deles. Ou seja, não é que eles não possam comentar, mas eles precisam pesquisar melhor, precisam se aprofundar melhor. Ah, por que você não apresenta todos os erros? Como eu já disse no início, a gente precisa se ater ao conteúdo que foi apresentado até o momento. Num próximo vídeo, poderemos apresentar aqui neste canal mais textos de Ellen White que podem, com certeza, contradizer as acusações. Apesar disso, eu acredito que essas fontes que foram apresentadas aqui, elas são suficientes. E mesmo que os acusadores discordem das doutrinas adventistas, eles se sintam motivados pelo Espírito Santo a não mais espalhar distorções e pesquisar melhor. E dessa forma, não seguir pelo caminho dos críticos do adventismo, que geralmente no Brasil não se constrangem em transgredir o nono mandamento do Decálogo. Está em Êxodo capítulo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Para concluir, a internet ela possibilita um acesso a um acumulado praticamente ilimitado de informações. Com isso, acabou se criando diversas situações, como inclusive existe em tempos recentes uma grande iniciativa no sentido de combater as fake news. Mas numa época na qual as fake news são tão comuns e podem ser espalhadas intencionalmente ou não, fica um importante conselho aqui de sempre dessas checar as fontes. acusações. Quer dizer que é preciso ter a certeza
uma informação ou dado é, de fato, do indivíduo ou organização ao qual é atribuído. Paralelamente a isso, é igualmente importante o esforço no sentido de obter fontes atualizadas, assim como o Cochrane de jornalismo, por exemplo. De uma forma mais prática, o livro Nisto Cremos, citado neste vídeo, possui até o momento 10 edições, aproximadamente, sem contar impressões. Existem, portanto, edições de 1989, 2003, foram mencionadas em alguns comentários das redes sociais, mas está publicada a edição de 2020, a qual já teve no mínimo 4 impressões e recentemente foi reformulada. Considerando que se trata de uma obra que expõe de forma atualizada o que os adventistas do sétimo dia ao redor do mundo têm em relação à teologia bíblica, convenhamos, não tem sentido utilizar uma unidade desatualizada para expor o que os adventistas creem neste momento, no caso, em janeiro de 2024. Esta é uma prática muito comum, mas é mentirosa, pois não confere com absoluta verdade a realidade dos. Então perceba que não se trata de uma questão relativa. Você tem direito a ter a sua opinião, mas isso não irá interferir na realidade dos fatos. Por isso quero aconselhar você sobre duas coisas. Primeiro, seja honesto e informado. Busque fontes fidedignas e tome muito cuidado com sites que usam o nome adventista, mas cujos mantenedores não possuem qualquer vínculo ou confiança em relação à organização adventista. Então, muitas vezes o site utiliza o nome adventista, mas transmite informação sobre os adventistas do sétimo dia que são falsos e enganosos. Ou não necessariamente um site que mencione ou que utiliza o nome adventista, mas pode ser um outro nome, ou seja, uma pessoa, ou até mesmo uma pessoa física que faz afirmações sobre os adventistas do sétimo dia, mas essas informações são mentirosas. Então, nesse sentido, não se afirma aqui o monopólio da informação, mas para que você mesmo não seja uma vítima de uma informação falsa e enganosa, como é o caso do uso equivocado da palavra seita, quando se atribui à palavra um significado como o de um grupo separado, que não adota as práticas da maioria, então deve ser isolados e considerados estranhos. Encorajo você aqui a que busque sempre pessoas e fontes de confiança autorizadas, em caso de buscar esclarecimento sobre assuntos importantes. Dessa forma, a liberdade de expressão é um direito, mas que não deve ser usado de forma desonesta e difamatória. Segundo, a polêmica ou a treta não é algo negativo somente, é fato que acaba se apresentando dificuldades, principalmente quando alguém perde a compostura ou começa a acusar sem quaisquer provas, ou mesmo quando o assunto em si provoca transtornos, dependendo da forma como o discurso da linguagem é apresentado e interpretado. Mas também é uma oportunidade para que importantes esclarecimentos sejam dados, como os que foram feitos neste vídeo. É fato que, infelizmente, nem todos têm oportunidade para investir muito tempo em pesquisar e investigar, e neste ponto, entendo que estou desempenhando um papel muito importante para auxiliar você a tomar a melhor decisão em relação ao assunto abordado. Ao mesmo tempo, também quero incentivar você a se empenhar de forma suficiente no sentido de buscar saber a verdade e aprender a realidade dos fatos. Você conseguirá isso se buscar, portanto, os materiais e as pessoas de confiança. Muitos fazem acusações contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uns são críticos honestos e outros não. Como já dito inicialmente, o intuito deste vídeo não é tratar das motivações dos indivíduos, nem mesmo mencionar os seus nomes, afinal, os conceitos e as ideias são mais importantes. Dessa forma, quero deixar claro para você que o fato de ter uma opinião diferente de alguém não me impede de amar essa pessoa. Apenas temos ideias diferentes. E nesse sentido me refiro aos críticos sem ser específico. Toda e qualquer pessoa tem o direito de dizer ou pensar o que quiser sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como também tem o dever de ser honesto e dizer a verdade. Ao mesmo tempo, também preciso deixar claro que eu não sou a voz autorizada da organização, apenas estou apresentando uma opinião não pessoal
usando fontes autorizadas, as quais pretendo deixar links aqui de acesso na descrição desse vídeo. E se você quiser, você pode clicar ali para fazer um download daquilo que está disponível para isso, ou mesmo para fazer a compra daquilo que está ficado disponível para todas as pessoas. Deus abençoe você, que você possa não necessariamente dar voz a acusações infundadas de outra pessoa, mas se você ouvir falar das acusações e você quiser e puder, se aprofunde nessas questões. Se você for compartilhar das acusações, procure se aprofundar primeiramente na literatura adventista. Procure entender o que os adventistas do sétimo dia de fato defendem e creem como doutrina e crenças bíblicas, antes de apresentar quaisquer acusações. E provavelmente, se você fizer isso, você nem chegará a fazer as acusações. Você poderá ainda discordar, não tem nenhum problema disso. Mas primeiro, pesquise, procure saber, procure se familiarizar com os escritos da Igreja Adventista. Deus abençoe você. Um abraço.